Larissa Rezende, sejam todos bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar mais geek do universo. E hoje nós vamos embarcar em uma aventura pelo mundo fantástico do universo de Gelo e Fogo. A segunda temporada de House of the Dragon chegou ao fim, deixando os fãs um tanto quanto emocionados, animados, desesperados, loucos pela próxima temporada e em determinados momentos até mesmo entediados. Definitivamente foi uma temporada que teve diversos ritmos na sua narrativa e por conta disso ficou a grande questão: será que essa segunda temporada da série sobre a família Targaryen conseguiu alcançar as expectativas dos fãs? E aproveita que você já tá aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se encantar por essa dimensão. Expectativas à parte, não foi uma temporada ruim. Claro que nunca é como nós esperamos, até porque a gente já estava esperando a segunda temporada de House of the Dragon há alguns anos, né? Então as nossas expectativas estavam lá em cima, mas não atingir a expectativa do fã não quer dizer que tenha sido uma série ruim. Muito pelo contrário, a série continua sendo super bem produzida. Na verdade, é até um crime dizer que a série não tem uma produção boa, sendo que o universo de Gelo e Fogo continua sendo representado de forma excelente na tela. Lembrando que a temporada anterior terminou com a morte do Lucerys pelas mãos do Aemond, que é o fato que inicia oficialmente a Dança dos Dragões. E logo no início dessa segunda temporada, nós já podemos ver um pouco o que nos aguarda daqui pra frente, que é de fato as batalhas, a violência, todo aquele clima de tensão político de uma guerra, né? E consequentemente, esse início da temporada já nos mostrou momentos super esperados pelos fãs, como é o caso do conflito entre os Bracken e os Blackwood. Obviamente não mostrou da forma como era esperado, né? A gente queria ver o conflito de fato acontecendo, mas só de ver essa tensão inicial dos personagens se desentendendo e o que isso resultou, que foi um campo de batalha com centenas de mortos, né? Definitivamente a gente já conseguiu sentir toda a tensão política e a gente já conseguiu ver que a Dança dos Dragões vai de fato despertar as desavenças e os instintos selvagens mais antigos que existem nas famílias dos Sete Reinos. Também tivemos o Jace visitando a muralha e trazendo o norte para o lado da Rhaenyra. Foi um momento impactante. Na verdade, eu gostei muito do desenvolvimento do personagem nessa temporada, principalmente o momento dele no norte e nas Gêmeas, né? Ele fazendo acordos, alianças políticas para manter o lado da sua mãe forte. Ele realmente se mostrou muito digno de ser o herdeiro da Rhaenyra. E assim, focando especificamente nessa parte do norte, foi muito legal rever os Starks, né? E ver a família agindo de acordo com o seu caráter, com a sua postura diante dos juramentos. Não que na série original eles não agiam dessa forma, né? Eles agiam e isso se mostrou até uma fraqueza em determinados momentos. Mas é muito maneiro ver, de fato, os Starks bem raiz, né? Mantendo os seus juramentos, não só em relação aos reis dos Sete Reinos, mas principalmente em relação ao norte e à muralha, né? Que o primeiro juramento deles, antes de qualquer coisa, é proteger o reino dos homens, é defender a muralha contra as sombras, o mal que se esconde nas terras do sempre inverno. Então, assim, foi muito legal ver isso. E foi muito legal ver também trazer essa pontinha de Stark, né? Assim, Game of Thrones foi uma série que teve muito Stark, foi basicamente concentrado no destino dessa família. Então é bom a gente se afastar um pouco da família, mas ver que ela ainda é importante, que ainda participa de eventos marcantes da história de Westeros. Além disso, esse momento de tensão na muralha, em que o Stark fala que ele de fato precisa proteger o reino de perigos muito maiores, traz toda aquela tensão de Game of Thrones de volta, aquela tensão de que o perigo está chegando, o inverno de fato está chegando e nós não sabemos quando, então precisamos nos manter alerta. É uma pena que o final de Game of Thrones tenha estragado totalmente essa tensão, esse terror no ar, mas foi muito bom rever isso, né? Esse episódio de House of the Dragon, ele retomou esse terror, essa tensão em relação ao real perigo por trás de todas as desavenças políticas. E assim também foi de partir o coração ver todo o processo de luto da Rhaenyra, ela desesperada voando pelo reino para tentar encontrar uma prova de que o Lucerys realmente se foi, né? Assim, foi muito sofrido ela ter conhecimento da perda do filho, mas não poder se despedir, não ter um corpo, né, para entender, para realmente digerir a ideia de que o filho não tá mais ali. Foi algo muito sofrido, muito sensível de se assistir, e foi muito bom também ver toda a compreensão da Rhaenys, que estava segurando a onda do Daemon e do Conselho Preto enquanto a Rhaenyra não voltava, né? Então, assim, foi muito legal isso.
A Rhaenys foi extremamente... ela entendeu completamente a situação da Rhaenyra, até porque ela passou pelo mesmo, e ela mostrou também a sua força diante do conselho. Mas assim, o que a gente queria mesmo ver era o Daemon planejando a sua vingança. O fã de Game of Thrones tem gostos peculiares, e uma das cenas mais esperadas foi entregue ao público logo no primeiro episódio, e obviamente eu estou falando de Um Filho por um Filho. O assassinato de Jaehaerys por sangue e queijo foi simplesmente sensacional. Assim, eu não sei se eu me sinto muito bem falando isso de um momento tão trágico para uma criança, mas de fato foi muito bom. Foi muito bem produzido, teve toda uma carga dramática. Mas não mostrou de fato o ato acontecendo. O fato de não mostrar não faz com que a cena seja ruim. Só o fato de ter mostrado os personagens colocando a mão na boca do menino para o menino não gritar, e ao fundo, enquanto a Helena fugia, a gente escutando o barulho do corte da carne, isso por si só já traz um nervoso, já faz com que a cena seja realmente muito real, sabe? Seja visceral, seja algo muito assim, bom mesmo, assim, a nível de produção. Foi um cuidado imenso, a gente conseguiu reparar por todo o clima da cena, o cuidado que a produção teve em fazer esse momento tão esperado pelo público. A Helena fugindo também foi, assim, muito bom. Eu, na verdade, estou gostando bastante de como a personagem está sendo apresentada na série, né? Tendo um olhar diferenciado para tudo que está acontecendo à sua volta. E eu acho que a reação da personagem está de acordo com a personalidade dela na produção. Eu fiquei um pouco curiosa nesse momento em relação ao que eles podem fazer, né? Poderiam fazer no futuro, falando da relação dela com o seu dragão, porque no livro mostra que a morte do filho vai influenciar isso, né? No final da série a gente viu que não influenciou, que ela realmente é uma montadora de dragão que não tem interesse em montar nos dragões, né? Então ela não tem tanta proximidade assim. Eu fico agora curiosa para saber como vai ser o final da personagem, já que, de novo, tudo isso que aconteceu no início da temporada influenciaria na história da personagem. Mas nem tudo foi como esperado e alguns momentos trouxeram certos traumas para os fãs e memes sensacionais na internet, como é o caso entre a Alicent e o Criston Cole, né? Aquele momento em que a gente fica com mais raiva dos personagens porque mostra o quão nojentos e hipócritas esses personagens são por criticarem toda a liberdade sexual que a Rhaenyra tinha quando mais nova, que ainda tem, né, de encarar certas coisas com naturalidade, e aí eles vão lá e fazem a mesma coisa, né? Eles que eram tão puritanos estão tendo um relacionamento escondido, um relacionamento proibido, né? Assim, são personagens que foram construídos na série para serem desagradáveis, né? Eles têm as suas camadas, as suas complexidades, mas eles são desagradáveis. Então, acho que a relação deles só veio para mostrar que eles são realmente hipócritas e a gente desgostar mais deles. Na verdade, a parte mais interessante desse romance foi ver como o Larys age quando descobre que a Alicent está envolvida com o seu cavaleiro de manto branco, né? Até porque ele tinha um acordo peculiar com a personagem na temporada anterior, né? Então causa, assim, um certo incômodo. Sem falar que o diálogo entre o Larys e a Alicent foi muito bom. Foi um diálogo excelente que mostra que a Alicent, ela entendeu, ela se deu conta de que ela se enganou em colocar o Aegon no poder, mas que não tinha mais como consertar, porque independente do que o Viserys queria, agora os envolvidos estão brigando puramente por poder, por controle, né? Quando ela fala que, assim, a vontade do Viserys morreu com ele. Isso foi simplesmente lindo. Foi uma fala que definiu todo o conflito e definiu também o que as monarquias, quando entram em guerra, buscam, né? Seja em histórias fictícias ou na nossa própria história. As pessoas envolvidas em guerras, elas não lutam por justiça, por honra, por ideais. Elas estão ali, principalmente as monarquias, estão ali por poder. E algo também bem legal em relação a esse diálogo é que ele nos traz uma percepção de tempo. Esses eventos da segunda temporada estão acontecendo apenas algumas semanas após a morte do Viserys. A gente vê que tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida. Só que pra gente, pelo menos quando a temporada começou, parecia que sim, que fazia muito tempo, né? Os personagens, eles estão tão diferentes, eles já se desenvolveram tanto, ou melhor, eles já se revelaram tanto, parecem tão diferentes do que eram anteriormente. A gente passou tanto tempo esperando essa nova temporada que parece que, assim, já faziam muitos meses, né? Muitos meses dentro da história separariam a primeira e a segunda temporada, e não, são apenas algumas semanas
o que vem, né, o que essa percepção de tempo, ela acaba vindo justamente ainda pra trazer ainda mais a questão da hipocrisia nos personagens, né? Porque para uma personagem que era tão puritana, respeitou tanto casamento, né, dizia que ia defender a palavra do Viserys até o fim, a Alicent, ela tá se divertindo muito com Criston Cole e também tá tentando defender os seus filhos o máximo possível. Obviamente, ao longo da temporada, ela não vai conseguir defender tanto o Aemond, mas ela ainda passa muito a mão na cabeça do Aegon quando presta atenção, quando lembra que ele existe, porque a série mostrou que ela também é uma péssima mãe. E não tem como falar da Alicent sendo uma péssima mãe sem falar das desgraças que ela criou. O Aegon é um completo imprestável, não serve absolutamente pra nada e se acha o bonzão só porque era o rei, né? E esse era o rei, enfim. E foi lindo ver a Alicent dizer pro filho que ele só precisa ficar quieto, calar a boca, não fazer nada e escutar as pessoas à sua volta que são muito mais experientes e inteligentes. Foi mais bonito ainda ver o Otto dizendo na cara do Aegon que ele no trono não era exatamente o que o Viserys queria. Tudo bem que ele perdeu o emprego depois disso, foi outra atitude burra do Aegon, mas mesmo assim o Otto teve o seu grande momento da série, o seu grande momento da temporada aí, nessa cena, né? E assim, nós temos mais um caso de Joffrey Baratheon que acha que só porque o rei é o melhor que todo mundo, é o bambambam e não precisa prestar atenção em mais ninguém. E ele sofreu a consequência das suas atitudes ao participar da Batalha de Pouso de Gralhas, onde ele sofre tanto nas mãos da Rhaenys quanto nas mãos do seu próprio irmão. Foi uma cena muito interessante até pra gente ver, a gente aprofundar um pouco a relação do Aegon e do Aemond e ver que o Aemond, ele pode ser tão psicopata quanto o Daemon, mas ele de fato é bem melhor preparado política e militarmente do que o Aegon, que seria o herdeiro do trono, né? Seria o suposto herdeiro se não fosse a Rhaenyra. Então assim, cara, o Aemond, ele se dedicou àquilo em que ele gostaria de fazer na vida, né? Ele se dedicou de fato, ele se preparou para ser um nobre, para ser um líder, e ele ele humilhou o Aegon em Alto Valyrian. Agora a gente precisa mostrar respeito a uma das melhores personagens dessa série, que é a Rhaenys, a rainha que nunca foi, mas deveria ter sido sim, porque ela foi simplesmente incrível, uma verdadeira montadora de dragão. Ela chegou nessa temporada para ser a personagem mais sensata, manter o controle do Conselho Preto, para eles continuarem respeitando a posição da Rhaenyra, que ela seria uma rainha conciliadora. Ela não se acovardou diante da Vhagar. A relação dela com a Melly sendo assim, foi apresentada de uma forma bem rapidinha, mas já conquistou todo mundo. E além disso, né, além do fato dela morrer de uma forma extremamente corajosa, ela mostrou ser extremamente sensata diante dos bastardos do marido dela, dizendo que eles mereciam maior reconhecimento. Cara, ela é uma pessoa assim muito evoluída. Só que infelizmente esse início de temporada, que foi muito bom, esfriou nos episódios seguintes. Apesar de todo o trabalho, todo o cuidado da produção em relação ao roteiro, ao elenco, ao trabalho artístico, essa temporada de House of the Dragon não se livrou do que acaba atingindo muitas temporadas da maioria das séries que nós conhecemos: a barriga. O meio dessa segunda temporada foi extremamente moroso, né? Foi algo super devagar, a narrativa ficou bem mais arrastada, não avançou muito, não demonstrou, não apresentou tantas coisas assim impactantes e tão importantes para o desenvolvimento da história. Isso acaba sendo normal, mas mesmo assim foi algo que deu uma esfriada no fã. E quando eu falo da barriga, da parte arrastada, eu tô falando especificamente do arco do Daemon em Harrenhal. Porque quando ele chegou em Harrenhal, a gente até pensou, agora vai. Agora nós vamos ver batalhas incríveis, alianças políticas. Só que ele começou a alucinar e ele passou uns 4 ou 5 episódios doidão, alucinando, encarando os fantasmas do seu passado, encarando as consequências dele ser uma pessoa tão desagradável. É algo até interessante porque traz uma maior complexidade para o personagem e também explora aquela ideia da maldição de Harrenhal, da Alice Rivers, que também tá ali. Só que assim, para ser algo legal, tinha que ter sido feito de forma rápida e não de forma arrastada que durasse vários episódios, né? Foi um arco de enrolação
em que ele estava, na verdade, esperando o arco de Kingsland e Dragonstone andarem, para que todos estejam no mesmo ponto, né? Então, assim, foi demais. Mas eu creio que nem esses momentos chatos tiraram a grandiosidade dos momentos mais importantes da temporada. E o final da temporada, de fato, retomou o fôlego. A gente vê uma Rhaenyra muito mais ativa, que quer tomar alguma atitude, que não quer ficar escutando só os homens falando à sua volta, que quer lutar, mas não pode porque é a rainha, então não pode se colocar em perigo. Gostei do fato dela utilizar a estratégia da Mysaria, né, dela ouvir as pessoas à sua volta e começar a mudar as suas estratégias. Então a ideia de levar comida para Kingsland, para o povo que está com fome, ela mostrar que ela se importa com os plebeus, foi extremamente inteligente, né? Agora os verdes, eles precisaram ver uma revolta acontecendo dentro do seu próprio território, do território que eles estavam dominando. Então foi extremamente interessante. E também tivemos a questão das sementes de dragões. Nossa, foi extremamente legal ver todas aquelas pessoas de cabelo platinado na frente do Vermithor. É aquela sensação, assim, você entende o desespero desse povo, né? Eles são plebeus, eles são bastardos. Montar um dragão é uma oportunidade na sua vida, porque você vai ascender. Não quer dizer que você vai ser um nobre, mas você vai ter uma condição de vida muito melhor. Então você vai sair da miséria, você vai sair da fome. Então, assim, é aquela sensação de esperança de grande oportunidade misturada com desespero e um medo imenso de ter um dragão na sua frente. E assim, o Vermithor, ele almoçou muito naquele dia. Realmente foi um momento sensacional. E é muito legal a gente ver os dragões utilizando, né, em tela e utilizando os seus instintos. Porque assim, a série se chama House of the Dragon, então a gente quer ver dragão. E detalhe que nessa cena nós tivemos a Rhaenyra falando valeriano lindamente. E também o fato da personagem entender que ela precisa usar de violência para conquistar o seu trono. Que infelizmente ela tentou ser conciliadora, mas não deu certo. E que agora ela precisa partir para uma outra estratégia, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter um último episódio em que ela entende isso, ela aceita isso, né? Não quer dizer que ela goste, mas ela aceita essa ideia. E também um último episódio que é bem recheado de fanservice, né? Foi um episódio que não agradou a todos, porque a galera esperava mais ação, né? Esperava uma baita batalha, uma baita cena de guerra, que geralmente é o que acontece no final o que acontecia no final de Game of Thrones. Mas assim, eu achei bem interessante a forma como foi, né? Na verdade, a Dança dos Dragões, ela tá sendo destrinchada em várias temporadas, então eles estão avançando no conflito de uma forma bem mais devagar. Não vai ser algo tão acelerado, morte atrás de morte, como acontecia no livro, que o livro, eles são relatos de terceiros e por conta disso o evento é bem mais acelerado. Eu achei até bom que antes deles apresentarem as batalhas mais impactantes dessa guerra, eles estão colocando a casa em ordem, porque assim, eu não aguentava mais ver o Daemon alucinando e querendo reunir um exército só pra ele. Cara, ele tinha se ajoelhado pra Rhaenyra, ele tinha que lutar ao lado da esposa e de fato ele teve que se ajoelhar de novo. Foi uma cena belíssima, já que os soldados, né, os guerreiros das terras fluviais tiveram que se ajoelhar também para a verdadeira rainha dos sete reinos, né? Foi um cenão, super cinema aquilo. Também teve a questão da relação do Daemon com o Strong, que é o administrador de Harrenhal. Tamo junto, um baita personagem. Eu gosto muito desses lords que aparecem de outras casas que parecem que não são tão importantes e de fato eles não têm um desenvolvimento tão marcante assim na história. Mas assim, eles acabam conquistando muito público porque eles são personagens extremamente centrados, né? E assim, são personagens ainda mais sensatos do que a galera que tá de fato lutando pelo poder. Além disso, nós tivemos também o Oscar Tully, né? Um menino mostrando, encarando o Daemon e mostrando que ele é tão radical, tão justo quanto outros personagens, tão radical quanto o próprio Daemon. Assim, ele é aquela criança bem ao estilo da Lyanna Mormont. Eu acho que assim, cada série aí do universo de Gelo e Fogo tá com a sua criança radical e merece sim espaço em cena. E nós tivemos a profecia, nós tivemos a canção de Gelo e Fogo, o Daemon visualizou a canção, ele visualizou o Rei da Noite, o renascimento dos dragões, tivemos Daenerys Targaryen.
Foi uma cena, assim, fanservice puro e definitivamente o melhor momento dessa temporada, não tem pra ninguém. E já que a gente tá falando de Visão também, a gente precisa exaltar o momento da Helena também. Ela aparece pouco na série, né? Ela não tem tanta participação, ela não é tão ativa nas questões, mas quando ela abre a boca, ela arrasa. E ela pisou no Aemond quando ela falou o destino dele e do irmão, foi simplesmente sensacional. Sem falar que a gente termina também com a Alicent visitando a Rhaenyra, né, querendo entregar Kingsland pra ela, querendo entregar o trono pra ela, porque ela não aguenta mais os filhos. Eu achei isso sensacional. E a Rhaenyra se manteve firme e falou que não vai perdoar, que ela vai tomar a cidade e que ela vai matar o Aegon, que ela precisa matar o Aegon. E a Alicent aceita, assim, tipo, muito mãe ela, real. E assim, me incomodou um pouco esse diálogo entre elas, porque parece um pouco que a Rhaenyra, ela teve o seu lado facilitado, né? A Alicent simplesmente vai abrir as portas da capital para ela, vai entregar a cidade, ela não vai precisar fazer muito esforço. Eu não curti isso, porque isso traz um certo desequilíbrio, assim, ou seja, digamos assim, uma falta de confiança em relação à força da Rhaenyra. E não, ela tem força pra caramba, ela tem atitude, respeita a verdadeira herdeira do trono. No geral, essa segunda temporada de House of the Dragon foi ótima. Não foi perfeita porque os episódios do meio foram extremamente cansativos, mas mesmo assim conseguiu demonstrar todas as tensões políticas, toda a tensão do conflito que está começando, né? Foi uma temporada que eles resolveram, assim, esticar um pouco mais esse início da Dança dos Dragões para mostrar de fato os momentos de ação nas outras temporadas. Foi uma temporada que não atingiu as expectativas dos fãs porque os fãs estavam esperando muito mais batalhas, muito mais ação. Mesmo assim, as questões políticas estavam lá, os diálogos foram super inteligentes, o desenvolvimento de certas ações ali, da atitude dos personagens também foi muito legal e foram atitudes que deixaram os personagens ainda mais complexos. Assim, não sei dizer se foi melhor ou pior do que a primeira temporada, porque não é nem justo comparar. A primeira temporada foi muito mais frenética, ela quis correr com os acontecimentos justamente para chegar no ponto da dança. Essa temporada ela foi em outra direção, ela quis deixar as coisas um pouco mais devagar para estender esses momentos, os momentos mais marcantes que estão por vir, né? Então, assim, não dá nem para comparar tanto essas temporadas justamente por terem estratégias narrativas diferentes, mas mesmo assim foi uma temporada desenvolvida de uma forma muito boa. A produção a nível de elenco, de questões artísticas, de roteiro foi bem desenvolvida. De fato, essa segunda temporada de House of the Dragon, ela veio com a excelência que todas as séries do universo de Gelo e Fogo possuem. Mas agora me falem o que vocês acharam dessa segunda temporada. Vocês curtiram? Esperavam um pouco mais? Qual foi o melhor momento da temporada para vocês? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!